Hoje você vai entender juridicamente como funciona a formação de uma organização religiosa. Após uma apresentação de apenas 30 segundos, vamos ouvir o que tem a nos dizer o teólogo Wilson Júnior Magalhães. Magalhães atuou como policial civil durante muitos anos, é formado em teologia e possui diversas especializações. Além disso, ele atuou junto à Polícia Federal, investigando crimes em diversas áreas. Magalhães foi prisioneiro na seita cristã Maranata, e também foi alvo de diversos processos movidos pela seita. Por essa razão, é imprescindível que você inscreva-se em seu canal. O link está fixado nos comentários. Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que lhe traga muita paz, muita saúde e que preserve a você e a sua família. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que diz respeito aos modelos administrativos utilizados pelas igrejas para administrar os seus recursos financeiros. Mas eu gostaria de iniciar essa pequena aula, esse pequeno resumo, com uma pergunta, né? Acho que essa pergunta ela é essencial para que nós possamos entender um pouquinho do que vamos tratar hoje. E a pergunta é a seguinte: Deus revela algo ilegal? Deus poderia revelar algo além do que está na Bíblia, uma revelação nova, algo que ele não revelou aos apóstolos, algo que não revelou aos profetas no Velho Testamento, algo que não está na lei de Moisés? Deus poderia revelar algo que contraria a própria Bíblia? Esta é a pergunta. E esta pergunta você vai se responder, né? Deus poderia, por exemplo, determinar que nos dias atuais a igreja tem que desobedecer o Código Civil brasileiro? Esta é uma outra pergunta que os irmãos devem se fazer. Então, por que nós estamos falando isso? Porque a lei brasileira, através do chamado Código Civil, estabelece que existem dois tipos de personalidade jurídica, vamos colocar assim, tá? Existe pessoa jurídica de direito público. Aí aqui você tem a administração, vou resumir aqui, direta, e a administração indireta. Tenham calma, que eu já vou adentrar na questão das igrejas. Vocês precisam entender isso aqui para que a gente fale sobre igreja. A administração direta, você tem a União, você tem os estados, eu falo governo federal, os estados, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Alagoas, você tem os municípios, você tem a administração direta. Você tem os poderes, judiciário, legislativo, executivo. Nós temos a administração indireta, por exemplo, você tem as autarquias, como o Detran, as universidades são autarquias, elas possuem uma autonomia administrativa. Nós temos a administração indireta, as sociedades de economia mista, né? Como, por exemplo, o Banco do Brasil, você tem um capital público, outro capital privado junto. Você tem empresas públicas, como os Correios, você tem banco público, Caixa Econômica, enfim, você tem, na administração indireta, né? Você tem isso que eu acabei de te dizer, né? Você tem a autarquia, você tem empresas públicas, você tem sociedades de economia mista e por aí vai. Agora, preste atenção. A pergunta que nós iniciamos foi a seguinte: Deus revela algo que não está na Bíblia e que ao mesmo tempo fere a lei brasileira? Esta é a pergunta que você vai responder para si mesmo. Existem pessoas jurídicas de direito privado. Então, nisto aí nós vamos pegar o seguinte, preste atenção. Você tem aqueles que buscam lucro, empresas, sociedades, e você tem aqueles que não buscam lucro. Aí você tem ONG, você tem uma associação de bairro, associação de moradores, e você tem as igrejas. Por que é importante diferenciar isso? Porque
Quando você separa uma pessoa jurídica de direito privado de uma pessoa jurídica de direito privado que busca o lucro de uma que não busca o lucro, você vai ter regimes tributários diferentes. Você vai ter uma ausência maior de tributação, você vai ter uma facilidade maior para associações que não buscam lucros, inclusive igrejas que teoricamente não buscam lucros, de poder movimentar as suas finanças, tá certo? Agora, repetimos a pergunta. Deus estabelece algo ilegal? Na palavra de Deus, a determinação é que se respeite as leis humanas. Não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. O próprio Jesus falou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o Código Civil brasileiro estabelece que as igrejas, como associações civis sem fins lucrativos, precisam seguir algumas regras. E aí eu vou citar igrejas que seguem essas regras, como, por exemplo, a Igreja Batista segue, a Igreja Luterana segue, a Igreja de Confissão Luterana, que não é luterana, ela segue, a Igreja Metodista segue, Wesleyana, a Igreja Presbiteriana do Brasil segue. Então, assim, eu falo dos batistas tradicionais, né? A Igreja Batista, eu me refiro àquelas que não são pentecostais. A Igreja Reformada Holandesa segue. Então, diversas denominações tradicionais seguem exatamente aquilo que foi determinado pela lei brasileira. Aliás, alguma dessas igrejas, no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, já fazia isso muito antes de haver Código Civil, muito antes assim do atual Código Civil já cumpria isso. O que é que a legislação determina? Ela determina o seguinte, que é necessário, dentro dessas associações sem fins lucrativos, que no caso se enquadra a igreja, de que ela preste conta de todos os seus recursos. Ou seja, toda a receita e a despesa através de uma Assembleia Geral. Entenda, a lei brasileira não está interferindo na doutrina da igreja. A lei brasileira não está dizendo o seguinte: olha, para ser pastor tem que ser formado em teologia, para ser presbítero isso, para ser diácono aquilo, não pode pregar isso. Não, eles não estão interferindo na doutrina da igreja, não estão interferindo se você é reformado, se você é pentecostal, se você não é pentecostal, nada disso. A legislação está falando acerca dos recursos financeiros, porque a igreja goza de determinadas isenções fiscais, ou seja, ela goza de uma facilitação que o Estado dá para a sua existência. E pelo receio de que haja lavagem de dinheiro, pelo receio de que haja uma facilitação para o cometimento de crimes através de igrejas de fachada, é que a lei estabelece regras, e regras muito claras, acerca do funcionamento administrativo dessas igrejas. Então, por exemplo, o modelo da Igreja Presbiteriana do Brasil, vou usar esse modelo, o que é que a Igreja Presbiteriana do Brasil estabelece, né? A igreja, ela tem aquilo que a gente chama de conselho local. Esse conselho local administra e presta contas à igreja acerca de tudo que entrou e tudo que saiu. Os recursos da igreja, ela fica na igreja, tá certo? Esse conselho local, ele é eleito pela própria igreja. Além disso, o pastor, naturalmente, ele cuida das questões teológicas, espirituais, mas o conselho local, eleito pela igreja, esse conselho, ele tem o poder, do ponto de vista administrativo, de derrubar uma decisão do pastor. Do ponto de vista administrativo, não teológico, obviamente. A igreja, inclusive, se houver 2 ou mais pastores, é bem comum você ter igrejas grandes com pastores auxiliares, é muito comum que a igreja vai, inclusive, eleger um desses pastores para presidir. Né? Porque para ser pastor você tem que passar pelo seminário presbiteriano. Mas o conselho local, independente de qualquer coisa, ele é obrigado a prestar contas à igreja. Além da igreja ter um conselho local, dentro da igreja existem sociedades com também autonomia administrativa. Você tem, por exemplo, UPA, que é a União Presbiteriana de Adolescentes. Você tem a UMP, lembrando que lá, adolescente é como Código Civil, né? Até completar os 18 anos. Você tem o MP, que é a União da Mocidade Presbiteriana, você tem o PH, que é a União Presbiteriana de Homens, você tem a SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina de Mulheres, e aqui a total autonomia. Entenda, o pastor não vai chegar aqui e determinar aqui, não. Eles têm autonomia administrativa. Agora, todos vão ter que seguir questões de ordem teológica. Então, há uma separação muito clara no que diz respeito à administração de recursos financeiros e as questões de ensino teológico. As questões de ensino teológico é privativo ali do pastor, que deve seguir a confissão de fé adotada pela igreja.
Mas as questões administrativas vai seguir o Código Civil brasileiro. E antes do Código Civil já se fazia isso. Então, a igreja ela elege conselho local. E aí nós vamos agora entender como funciona mais essa administração. Se houver um conflito dentro de uma igreja, entenda, se dentro de uma igreja houver um conflito, como aconteceu na igreja de Vila Velha, houve uma situação de um conflito em 1967/1968. Qual foi o conflito? Houve uma eleição e o pastor local perdeu a eleição para um outro pastor também local. E um presbítero, que era irmão do pastor, se levantou contra essas eleições. O que acontece é que o conselho local deu a vitória ao outro pastor. Isso acontece. Isso é um caso, tá, concreto para que a gente entenda. O que acontece quando há conflito na igreja local? Eu vou pegar aqui e mostrar para você. Você imagina aqui que aqui é uma igreja. Essa igreja tem o seu próprio conselho local. Você pode ter uma missão, uma congregação, um ponto de pregação, mas você tem a igreja, né, alguns requisitos para que seja uma igreja. Quando você tem 3 igrejas, quando elas vão se expandindo, aumentando, você cria um chamado presbitério. É um presbitério, tá certo? Cada igreja vai eleger, não é, alguns membros desses conselhos locais para esse presbitério. Até 5 forma um presbitério só. Quando chega na 6ª igreja, aí divide-se e você já tem 2 presbitérios. Quando você tem, por exemplo, 9 ou 12 igrejas, você tem 3 presbitérios, quando você chega a ter um 3º presbitério, você vai formar um sínodo. E diversos sínodos vão se submeter àquilo que a gente chama de Supremo Concílio. Então, estou colocando aqui para você entender que daqui elege os que vão para cá, aqui elege para o sínodo. O Supremo Concílio reúne mais de 1000 delegados, tá certo? Que vão decidir as questões de ordem teológica. Entenda que o recurso que a igreja passa para o presbitério ele é muito baixo, tá certo? Recurso mínimo para manutenção e do presbitério para o sínodo. São recursos simples. Não é nada de estratosférico. E ocorre a prestação de conta na igreja local. Então, eu estou colocando isso aqui porque, por exemplo, existem igrejas pentecostais. Igrejas pentecostais que, na igreja local, vou botar essa coisinha aqui, na igreja local, os recursos são diretamente enviados para um presbitério em uma outra cidade. E aí diversas igrejas, em diversas partes do país, todas mandam recursos para esse presbitério. E a pergunta que eu faço é, se você faz parte de uma igreja pentecostal que nunca prestou contas na igreja, nunca fez uma assembleia geral na igreja, alegando ser uma revelação, eu lhe pergunto, existe revelação que contraria a lei e o Código Civil brasileiro? Nós não estamos falando de questões teológicas. Estamos falando o seguinte, se você está numa igreja aqui pentecostal, e a sua igreja tem uma receita, e você é um dizimista, a sua igreja tem uma receita de X, e uma despesa, uma receita de 10X, e uma despesa de 1X, tá? Vou botar aqui em vermelhinho. Uma despesa de 1X e uma receita de 10X. Pega, manda 9X aqui para o presbitério. E essa aqui manda, essa aqui manda, essa aqui manda. A pergunta que eu faço é, prestaram contas disso a vocês? Alguns podem dizer o seguinte, não, mas é porque lá é uma revelação, mas a pergunta que nós temos que fazer, existe revelação que contraria a palavra de Deus? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Senhor Jesus foi muito claro quando foi perguntado acerca disso. Porque quando você tem esse modelo de centralização administrativo, não há problema nenhum, desde que você preste contas. Olha, nós arrecadamos 10X, 1X vai ficar na igreja e 9X nós vamos repassar ao presbitério. Pronto. E aí o presbitério teria que pegar o 9X de cada igreja, somar lá os seus 9 milhões de X, vamos colocar assim. 9 milhões não, vou botar 900 mil X, né? E prestar conta disso aqui e enviar para todas as igrejas a prestação de contas. Isso acontece? Pois bem. Se isso não acontece, nós estamos diante de uma situação juridicamente ilegal, em que infelizmente, não acontece só em uma ou 2 igrejas pentecostais. Em sua maioria, as igrejas pentecostais costumam fazer isso, com exceção, claro, há exceções, a Assembleia de Deus, por exemplo, algumas convenções da Assembleia de Deus, que depois a gente vai fazer um vídeo falando das convenções, das maiores convenções que existem na Assembleia de Deus, que prestam contas na igreja local, tá? A maior convenção de igreja da Assembleia de Deus busca prestar conta na igreja local. Mas quando você não tem essa separação entre
entre o teológico e o administrativo, quando essas coisas começam a se misturar, elas ficam muito perigosas. Então eu peço que vocês avaliem muito bem. Sua igreja presta conta. Mais do que isso, elas tinham a obrigação de informar a Receita Federal. Receita Federal. Por exemplo, igrejas tradicionais, os pastores eles são assalariados. Mas quem define o salário do pastor é a igreja. Não é o pastor, é a própria igreja que vai definir o salário do pastor. E a igreja recebe também ali uma prestação de contas de tudo que foi pago. É a própria igreja que define e que também prestam contas. O conselho vai ali e presta conta de tudo que administrou, porque ele administra em favor da igreja. E isso é bíblico, tá, irmãos? Isso aqui, se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, quando acontece o levantamento dos diáconos, né, a gente vai ver a necessidade da administração de recursos. A gente lembra que as ofertas não estavam chegando nas viúvas gregas, e aí houve o levantamento de 7 diáconos. Vocês vão pegar a Bíblia e vão ler a questão de se reunirem, o primeiro concílio de Jerusalém, né, quando houve aquele debate lá em Atos dos Apóstolos. Se vocês forem ler a Bíblia, vão ver que isso aqui não tem nada diferente da Bíblia. Mas hoje em dia você precisa prestar conta à Receita Federal. Então o que acontece? Essas igrejas tradicionais, os pastores recebem salário e a igreja local tem plena consciência de quanto eles recebem, tá certo? No caso de uma igreja pentecostal, o pastor, em alguns casos, não recebe salário. Mas aí o que acontece, irmãos? E aconteceu um escândalo em 2012 numa determinada igreja pentecostal. Esses pastores que não recebiam salário, no caso um pastor lá, um presidente dessa denominação que não recebia salário, ele tinha diversas empresas, pessoas jurídicas em seu nome, né? Ou no nome de Laranjas. Ele tinha empresa imobiliária, empresa de locação de imóveis, o sobrinho dele tinha empresa também que prestava serviço, e as empresas dessa liderança, desse pastor, era contratada a valores superfaturados. Serviços que nunca foram prestados. Então observe, o pastor se vangloriando dizendo o seguinte, na igreja pentecostal lá: olha, nós nunca recebemos salários. Nós somos até dizimistas. E falando mal das igrejas tradicionais. Quando as empresas desse pastor eram contratadas pela igreja em valores superfaturados e serviços que nunca foram prestados. Então, o que nós estamos aqui trazendo é apenas um esclarecimento. Porque muitos se perguntam, nós teríamos muitos assuntos aqui para falar, mas precisamos fazer um vídeo mais curto, faremos mais vídeos. Peço que desde já se inscrevam no canal, que nós estaremos reativando os nossos canais. Eu, Júnior Magalhães, estarei reativando os canais em breve, né? Então, por enquanto só tem 30 pessoas que se inscreveram, peço que se inscrevam mais, né? Já tivemos canais aí com milhares de inscritos. Peço que se inscrevam para que a gente possa estar trazendo informações, comentando, tirando a dúvida dos irmãos, né? Sempre que possível. A gente vai estar falando acerca da questão escatológica, a diferença entre denominações, a questão da Trindade, as questões relacionadas à soteriologia, à cristologia, tudo isso é muito importante para que os irmãos estejam familiarizados, compreendendo. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não estamos aqui para atacar ninguém, nós estamos aqui para auxiliar as pessoas, levar mais informações, para que as pessoas entendam e compreendam, não é, acerca dessa separação que precisa haver entre as questões teológicas e as questões administrativas. As questões administrativas precisam seguir o Código Civil brasileiro. O Código Civil estabelece regras. E se a sua igreja não faz uma Assembleia Geral, não presta conta, não mostra... uma Assembleia tem que ser na igreja local, tá? Precisa mostrar ali quanto foi repassado para o presbitério. Porque, por exemplo, na igreja presbiteriana se sabe quanto foi passado para o presbitério, para o senador. Que é um valor, inclusive, bem pequeno, quase nada. Mas se a sua igreja não mostra isso, e se esse presbitério não presta contas a qualquer membro, todo membro, aliás, o membro nem precisa pedir, eles são obrigados a convocar uma Assembleia Geral e prestar conta. Se a sua igreja não faz isso, e se você crê que isso é revelação, então você crê que Deus revela coisas ilegais, ilícitas, e que Deus revela coisas antibíblicas. Que Deus abençoe a sua vida, que este vídeo tenha sido esclarecedor. Graça e paz a todos, meu nome é Júnior Magalhães. Não se esqueça de se inscrever